Há filmes que começam com uma explosão, outros com mistério. Forrest Gump começa com um sussurro, um convite ao silêncio, uma pena branca, desprendida de algum lugar que nunca conheceremos, dançando no céu azul de Savannah, na Geórgia. Seu voo é uma coreografia silenciosa sobre os telhados, uma queda suave que brinca com o tráfego, uma carícia invisível que passa pelos ombros e sapatos, ignorada por todos. Ela é um segredo flutuante no meio do mundo mundano. A música, com seu piano simples e suas cordas emotivas, é a alma da cena. Ela encapsula a dualidade de destino, de acaso, que define o filme, antes mesmo que uma única palavra seja dita. Essa pena não é apenas um objeto, ela é a nossa guia, ela é o primeiro personagem que encontramos. Ela flutua sem esforço, sem resistência, levada por uma corrente de ar invisível. Sua jornada parece completamente aleatória, mas termina com um ponto de precisão poética, aos pés de um homem sentado num banco de ponto de ônibus. Forrest a observa com uma curiosidade infantil, a pega e a guarda em sua mala, junto com a história de sua vida. Esse ato singelo é o primeiro indício de que ele reconhece o valor das pequenas coisas que o mundo deixa cair no seu colo. E aqui a primeira grande pergunta do filme se instala. Esse encontro foi destino ou foi acaso? A pena foi guiada até Forrest ou ele estava simplesmente no lugar certo na hora certa? E mais importante, o que essa pena, com sua leveza e aparente falta de propósito, nos diz sobre a alma desse homem? Ela não é um símbolo passivo, é a lente através do qual o filme nos ensina a assistir. Seu longo voo inicial, desprovido de diálogos, nos força a desacelerar, a observar o mundo da perspectiva de algo pequeno e à deriva. A música de Silvestre é o fio condutor que nos sintoniza com a frequência emocional e filosófica do protagonista. A pena funciona como uma chave de afinação para nossa experiência, ensinando-nos a ver a beleza no acidental e encontrar significado na deriva, que é exatamente como Forrest vive sua vida. Ao mesmo tempo, o voo sobre a cidade cria um contraste visual imediato. De um lado, a complexidade, a pressa da vida humana, carros, prédios, pessoas ocupadas. Do outro, a simplicidade absoluta da pena. Ela se move de acordo com uma lógica diferente, a do vento, e não a do relógio ou do mapa. Essa é uma metáfora para a própria existência de Forrest. Ele atravessará os sistemas mais complexos da história americana, guerra, política, negócios, mas operará segundo uma lógica interna, simples e natural, que o mundo ao seu redor não compreende, mas que no final o leva exatamente aonde ele precisa estar. Seja bem-vindo, você está no Cine Memória. A primeira impressão que temos de Forrest Gump é das suas limitações. Um QI de 75, pernas que precisam de aparelhos ortopédicos, uma mente que, segundo a sua mãe, é diferente. Ele é o alvo de valentões, o bobo da cidade, mas justamente a sua mãe que lhe entrega a chave para redefinir a sua própria experiência. A frase que se torna a sua filosofia de vida. Estúpido é quem faz estupidez. Essa não é uma negação da sua condição cognitiva, mas uma redefinição radical do que significa ser inteligente e estúpido. A sabedoria, segundo essa máxima, não está no que você sabe, mas no que você faz. É quando olhamos para essas ações de Forrest que vemos uma coerência e uma bondade que desmentem qualquer rótulo de estupidez. Enquanto personagens considerados mais inteligentes tomam decisões autodestrutivas, Forrest age com uma clareza impressionante. Jane, uma alma brilhante e torturada, persegue ideologias que a consomem e se envolve em relacionamentos que a destroem. Forrest, por outro lado, simplesmente cumpre suas promessas. Ele salva seus amigos na guerra, começa o negócio de camarão para honrar a memória de Bubba e corre por todo o país porque um dia simplesmente sentiu vontade de correr. Suas ações são simples e diretas, honestas, motivadas pelo seu amor ou pela lealdade. Ele nunca age de forma maliciosa, egoísta ou autodestrutiva. No universo do filme, a estupidez pertence àqueles que, com toda a sua inteligência, escolhem o caminho da dor. E aqui é preciso revelar uma camada crucial. O Forrest que amamos é uma criação específica do cinema. No livro original de Winston Groom, o personagem é diferente. Ele possui mais malícia, mais consciência da sua condição. Não é uma figura puramente inocente que Tom Hanks personifica. O autor do livro, inclusive, odiou a adaptação cinematográfica. Essa não é uma falha, mas uma escolha temática deliberada do diretor e do roteirista. Eles suavizaram Forrest, transformando de um idiota savant cínico em um vaso vazio de bondade, um ser de pureza quase mítica. Essa escolha prova que o filme não está interessado em um diagnóstico clínico, mas em uma tese filosófica.
A inocência de Forrest foi amplificada para servir ao propósito maior: explorar se uma vida vivida sem ego, sem planejamento e sem resistência pode, paradoxalmente, ser a forma mais sábia de se viver. Essa inocência construída pelo filme funciona como um escudo que protege da corrupção e do cinismo do mundo. Ele atravessa a Guerra do Vietnã, o escândalo de Watergate e a Era dos Excessos sem ser manchado por eles, porque ele não consegue processar a malícia por trás desses eventos. Sua inocência cognitiva o impede de entender as complexidades ideológicas, o ódio e a ganância. Portanto, a sua deficiência é, na verdade, sua maior força. Ele filtra o veneno do mundo, permitindo que se concentre apenas nas conexões humanas imediatas, salvar o Bubba, cuidar do Tenente Dan. A sua inocência não é passividade, é uma forma de imunidade espiritual. Ao mesmo tempo, ao posicionar Forrest como um herói sábio e personagens inteligentes como Jenny e os ativistas radicais como perdidos e autodestrutivos, o filme faz uma crítica sutil e por vezes controversa à intelectualidade e à contracultura. A jornada de Jenny, que abraça plenamente essa contracultura, a leva por um caminho de dor, abuso e morte. Forrest, que segue as regras, se alinha com valores tradicionais, é recompensado com sucesso e paz. A implicação é que a busca incessante por significado e a rebelião intelectual podem ser um caminho para a infelicidade, enquanto a aceitação simples da vida como ela é, a sabedoria de Forrest, leva à serenidade. Se a inocência de Forrest não é apenas uma deficiência, então o que ela é? Seria possível que por trás da aparente simplicidade exista uma filosofia profunda e coerente, uma postura proposital de aceitação? A resposta talvez esteja nas antigas tradições de pensamento que Forrest personifica sem nunca ter lido um livro sobre elas. A conexão mais forte é com o taoísmo e com o conceito de Wu Wei, a não-ação, ou ação sem esforço. Não se trata de preguiça, mas de alinhar-se com o fluxo natural do universo, o Tao, em vez de lutar contra ele. A pena flutuando no vento é a imagem perfeita do Wu Wei. E Forrest é a pena. Ele não força acontecimentos, ele responde o que a vida lhe apresenta. Quando lhe dizem para correr, ele corre. Quando a vida leva para o exército, ele vai. Quando uma tempestade destrói todos os barcos de camarão, menos o seu, ele se torna um milionário por acaso. Ele é um vaso vazio, como descrito no Tao Te Ching, aberto para receber o que o universo lhe oferece. Ele não julga, não resiste, ele simplesmente flui. Sua postura também ecoa a filosofia estoica, que ensina a diferenciar o que podemos controlar, nossas ações e reações, do que não podemos, os eventos externos, e a encontrar a serenidade na aceitação do que não podemos mudar. Forrest vive isso instintivamente. Ele não lamenta suas pernas, sua inteligência ou a morte de sua mãe. Ele aceita a realidade e age virtuosamente dentro dela. Quando o Tenente Dan está furioso com Deus e com o destino por ter perdido as pernas, Forrest simplesmente cuida dele. Ele não tenta mudar os sentimentos de Dan, apenas sua própria ação, ser um bom amigo. A sua famosa descrição da chuva no Vietnã, abre aspas, a gente teve todo tipo de chuva, chuva que vinha de lado, chuva que vinha de baixo, chuva que vinha de baixo para cima, e às vezes chuva que parecia até vir de cima para baixo, é um exemplo perfeito da aceitação estoica. Ele não julga a chuva como boa ou ruim, ele apenas observa e aceita em todas as suas formas. Essa atitude vai além da mera aceitação passiva. Ele encontra ativamente o positivo em cada situação negativa e alinha-o com o conceito do amor fati, o amor ao destino. Ele não apenas tolera a sua jornada, ele abraça com um otimismo inabalável. A frase, o bom de ser balhado na bunda foi um sorvete, me davam todo o sorvete que eu pudesse comer, é uma expressão cômica, mas profundamente filosófica do amor fati. A sua inocência, então, pode ser reinterpretada como uma forma natural e não intelectualizada de amar a totalidade da vida como desejável. Sua famosa corrida transcontinental, feita sem motivo nenhum, é a manifestação física máxima dessa filosofia. Não é uma fuga, mas um puro ato de existência, um desapego de propósito que, paradoxalmente, atrai seguidores que buscam desesperadamente um propósito. As pessoas projetam nele suas próprias necessidades, buscam respostas e um guru. Ele não oferece nada disso. Esse ato se assemelha a uma prática taoísta, a ação pela ação, o esvaziamento da mente através do movimento. A cena se torna uma crítica à nossa necessidade de sempre encontrar um porquê. Forrest demonstra que a sabedoria pode estar simplesmente em ser e fazer. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. E para a calma flutuante de Forrest havia a tempestade turbulenta de Jenny Curran.
Se ele é a pena que se deixa levar, ela é a pena que luta furiosamente contra cada rajada de vento. Ela representa o livre-arbítrio levado ao extremo, a busca desesperada por controle sobre uma vida marcada pela falta dele. Sua jornada é marcada pelo trauma do abuso infantil, uma ferida que impede de aceitar o amor incondicional e a paz que Forrest oferece. Ela sente que não merece essa simplicidade. A conexão simbólica com a pena é explícita. Quando criança, Jenny reza: querido Deus, me transforme num pássaro para eu poder voar para bem longe daqui. Seu desejo de escapar conecta diretamente à imagem da pena. A música Free Bird, que toca durante sua tentativa de suicídio, reforça essa identidade trágica. Ela anseia pela liberdade que a pena representa, mas sua busca a leva por caminhos de autodestruição. A pena, para Forrest, é o presente do acaso. Para Jenny, é o objetivo de vida inatingível. Ela busca a liberdade nos movimentos hippie, nas drogas e relacionamentos abusivos, em todos os lugares, exceto num único lugar onde sempre esteve disponível, no amor simples e constante de Forrest. Sua jornada é a tragédia de alguém que luta tanto para ser livre que acaba aprisionada em sua própria luta. Ela só encontra a paz da pena quando para de lutar e volta para Forrest, aceitando finalmente o fluxo da vida que a levava de volta para ele o tempo todo. As jornadas de Forrest e Jenny espelham a turbulência da história americana na segunda metade do século XX. Forrest representa a resposta conformista e tradicional: seguir ordens, acreditar no país e encontrar sucesso dentro do sistema. Jenny representa a contracultura: questionar tudo, rebelar, buscar novas formas de viver. O filme parece argumentar que a verdadeira paz não foi encontrada na revolução, mas na simplicidade e nos valores fundamentais que Forrest encarna. A pena, então, não é apenas sobre Forrest, ela também simboliza a natureza de seu amor por Jenny. É um amor leve, não possessivo e sempre presente. Ele nunca força a ficar, ele a deixa ir e vir, como o vento. Jenny, que quer ser um pássaro livre, foge desse amor porque confunde ele com uma gaiola, quando na verdade ele é o próprio céu aberto. A pena representa a qualidade do amor de Forrest, um amor que não prende, mas que dá espaço para deixar voar. E é por isso que no final ele é o único amor que pode verdadeiramente libertá-la. A cena final espelha a abertura. Forrest leva seu filho, Forrest Jr., para o ônibus escolar. Ele abre o livro de desenho do menino e de dentro dele, a mesma pena que encontrou anos antes escapa e não pertence mais a Forrest. Ela agora faz parte da história do seu filho. O ciclo de acaso e destino, de jornadas inesperadas, continua para a próxima geração. A leveza do ser é um legado. E é no túmulo de Jenny que Forrest entrega a síntese filosófica da sua jornada, a fala mais importante de todo o filme. Eu não sei se minha mãe estava certa ou se era o Tenente Dan. Não sei se cada um tem um destino ou se a gente só fica flutuando por acaso na brisa. Mas eu acho que talvez seja os dois. Essa não é uma fala de um homem simples, é a conclusão de uma vida de observação. Ele não escolhe um lado, ele abraça a dualidade, o mistério. Ele sintetiza a tese do filme. A vida não é uma escolha entre destino e acaso, mas a dança constante entre os dois. A mãe de Forrest representava a crença no destino. O Tenente Dan, a crença no acaso. Forrest, com sua sabedoria, não escolhe uma sobre a outra, ele as integra. A mente, livre de necessidade de respostas lógicas e binárias, lhe permite acessar uma verdade mais holística e intuitiva. Essa é a sua iluminação final. A pena, então, não é um símbolo do acaso ou do destino, é o símbolo da beleza de não precisar saber a resposta. A inocência de Forrest, no fim das contas, não é ignorância. É uma forma superior de sabedoria, a sabedoria de viver confortavelmente dentro do mistério, de aceitar a incerteza, a compreensão de que a vida, como sua mãe disse, é uma caixa de chocolate, você nunca sabe o que vai encontrar. A beleza está exatamente aí. Pena estava guardada dentro do livro favorito de Forrest Jr., que também se chama Forrest Gump. O ato de a pena voar para fora do livro simboliza que a vida não pode ser contida numa narrativa. A história de Forrest foi contada, mas a vida, a pena, continua livre e imprevisível. Ela voa para além da última página. A pena voa para longe, de volta ao mundo, nos deixando com uma última reflexão. Talvez a felicidade não seja encontrar o nosso propósito, mas como Forrest, simplesmente nos deixar levar pelo vento, confiando que ele nos levará exatamente
para onde precisamos estar. Então, Sr. Nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Mais um Cine Memória. Eu gosto muito de fazer esse formato aqui no canal. E se quiser ajudar o canal, nós temos ali embaixo o QR Code, nós temos lá embaixo a loja da Amazon, que eu honestamente até prefiro que você use, porque já faz parte dos seus planos comprar alguma coisa lá mesmo, beleza? Espero ver você no próximo vídeo. Forte abraço.